Se vocês em algum momento acharam que eu não ia voltar, tudo bem, porque eu também achei que eu não ia voltar, mas por motivos de forças maiores, que eu chamo amorosamente de ignorância humana, eu tive que voltar, talvez até um pouco contra a minha vontade. Porém, eu acredito que toda e qualquer informação que eu possa passar possa ser um tanto quanto útil. Então, estou de volta e prometo mais periodicidade, se é que essa palavra existe. Aliás, é um termo bem bonito, referente a periódico. Oi, eu sou a Ana Julie, esse é o Para Não Morrer. E eu finalmente resolvi falar sobre pornografia. Eu achei que eu nunca ia falar sobre esse tema, eu tava fugindo dele tão arduamente, porque falar sobre pornografia é atingir um vespeiro muito violento, chamado de adolescentes punheteiros e homens punheteiros no geral, o que me enche um pouco o saco. Mas, como eu não tenho opção, porque eu estou definitivamente cansada, eu não tenho outra forma a não ser mostrar fatos históricos e socioculturais pra vocês, pra provar que eu não tô pirando. Na realidade, isso veio hoje porque me perguntaram se eu considerava o anti-porn, porque eu falo que eu sou anti-porn o tempo inteiro. Aí hoje me perguntaram se eu considerava o anti-porn uma nova vertente feminista. E não, eu não considero o anti-porn uma nova vertente feminista. Eu considero o anti-porn uma evolução dos pensamentos feministas que demoraram muito pra acontecer. Tá, primeiro, minha história com a pornografia. Oi, filho. Que bonito você. A minha história com a pornografia começou quando eu tinha 11 para 12 anos. Todas as pessoas com as quais eu convivia começaram a assistir pornô. Eu quero deixar uma aspas bem grande aqui de pessoas para homens, meninos, pré-adolescentes, porque eu nunca andei com meninas. Isso é um tema para outro vídeo, inclusive, muito bom. Porque eu era taxada como masculina, né? A infância inteira fui taxada como masculina por ser muito fã de super-heróis. Então eu não tinha muitas amigas meninas, porque para as meninas era meio complicado andar comigo. Eu tinha algumas só, e elas eram de uma categoria puritana, né? Porque menina mexer na própria vagina é um problema. Menino mostra o pau pra Deus e o mundo que tá tudo ótimo. Então, os meninos começaram a ver pornô e começaram a falar de pornô, e era o tema da sala com 11, 12 anos. Na verdade, acho que hoje em dia tá até mais novo, né? Como se eu fosse muito velha, né? Eu tenho 15 anos, a idosa. Enfim, começaram a falar de pornografia e eu fiquei tipo, aqui é isso, não é mesmo? E como eu tinha um celular já, toda criança tem um celular hoje em dia, o acesso à pornografia é muito fácil, gente. Você tem sites, você tem pornô de graça, assim, ó, adoidado. E aí é muito fácil encontrar pornô na internet. E aí eu entrei num site pornô e depois disso, eu tinha 12, durante 2 anos, 1 ano e meio, talvez até o início do ano passado, eu achava que eu era assexual, porque o que eu vi era doentio e eu fiquei tão desesperada que eu falei, puta merda, eu nunca vou transar na minha vida, porque isso é assustador demais pra minha concepção como ser humano. Eu lembro na real o que eu vi, não vou descrever porque não faz nem sentido, mas foi a partir daí que eu entendi que eu tinha algum problema com pornografia e que eu tinha que entender qual era esse meu problema com pornografia, porque todo mundo taxava como muito normal e eu não aceitava como muito normal. Então, algum problema com a pornografia eu tinha. E aí, eu só abduzi e achei que eu era doida mesmo. Eu já achava que eu era meio louca, porque eu cortava meu cabelo, eu pintava ele de um monte de cor, eu tinha depressão. Então, eu falei, tá, deve ser só mais uma das minhas loucuras, vamos respirar e continuar a minha vida. Só que, na realidade, não era uma das minhas loucuras, eu não tava errada, eu era uma criança com mais consciência do que muitas da época, e eu só fui perceber isso depois de muito tempo, quando eu conheci o movimento anti-porn, depois de me tornar feminista e vi que não, eu não estava doida. Pesquisando sobre a história da pornografia há uns 2 anos atrás,
a gente se depara com o berço da civilização humana, aliás, detesto esse termo, que é a Grécia Antiga, porque pra mim o berço da civilização humana não é a Grécia Antiga, mas a gente também discute isso em outro vídeo, porque senão eu vou ficar abrindo muitos parênteses aqui. E na realidade, a Grécia Antiga tinha uma relação assim bem louca com o sexo, na real, tanto que a questão do poder é muito relacionada ao sexo, que na realidade continua um pouco assim. A diferença, e na verdade um dos tópicos que a gente pode colocar nesse vídeo, é que a mulher taxada como alvo sexual, como o auge dos auges, era a mulher com o corpo de Vênus, né? Que todo mundo sabe qual é o corpo de Vênus, era uma mulher mais gorda do que a dos padrões atuais. E era ela com quem todos os homens queriam transar. Quer dizer, em partes, porque na realidade os homens queriam transar mesmo era com outros homens, porque isso demonstrava força. Então, enfim, isso você tem acesso em qualquer site da internet, é muito fácil achar essas informações. E aí a gente chega no primeiro tópico. Pornografia define mesmo padrões de beleza? Sim, pornografia define padrões de beleza, padrões violentos de beleza, que causam questões tão extensas quanto a própria pornografia. Isso porque a gente não chegou ainda na coisa interna da pornografia, no que acontece lá. Enfim, sim, a pornografia dita padrões de beleza, porque dita com quem os meninos vão querer transar. Primeiramente, gente, meninos que estão me assistindo e que tem por volta de 12 a sei lá quantos anos, é tudo mentira, não é daquele jeito na vida real. Pode perguntar pra qualquer mulher, não é. Primeiro que mulheres têm pelos e as mulheres da pornografia não têm. Isso é um padrão que remete a questões pedófilas. Nós criamos uma sociedade pedófila que normatiza corpos infantis como alvo sexual. Segunda coisa, a submissão pornográfica é doentia e muitos dos fetiches criados são, na verdade, indução social por causa da pornografia. Ou seja, muita mulher nem gosta. Na verdade, praticamente nenhuma. Coisa número... nem sei em que número a gente tá. Dane-se também. Meninas, vocês não precisam ser como as atrizes pornôs. Mesmo que vocês acreditem que vocês precisam ser pra segurar a namorada, porque isso acontece muito. Primeiro, aquelas posições dentro da pornografia, tem muitas que não fazem nem o menor sentido. Segundo, ninguém geme igual uma cabra. Terceiro, nem toda mulher é branca, nem toda mulher é loira, nem toda mulher tem cabelo comprido, nem toda mulher vai satisfazer todos os seus desejos e nenhuma mulher vai gozar só com penetração. Nenhuma, isso não acontece na vida real. Ok? E esses são alguns dos padrões que a pornografia determina como naturais. Eu queria dizer que outro problema que a pornografia causa é as menininhas acharem que elas têm que fazer coisas para agradar os menininhos, porque senão os menininhos não vão ficar com a gente. Para. Isso só vai ser mais frustrante pra menina nessa situação e ela vai provavelmente criar traumas muito fodidos, de níveis de nem conseguir mostrar o próprio corpo pra outra pessoa, de tanto problema que ela tem com o próprio corpo. Ano passado, não lembro, não sei se vocês lembram, mas tiveram casos de mulheres que passavam pasta de dente na vagina pra... se eu não lembro se era pra mudar o sabor ou se era pra embranquecer, era algo assim. Primeiro, vagina tem gosto de vagina e nem toda mulher é branca. Existem procedimentos para diminuir o tamanho da vulva e isso é um dos mais procurados no Brasil. Entendem o problema que a pornografia traz socialmente falando? Aí hoje, depois de eu ter recebido essa bela pergunta, eu li um texto que foi escrito pelo Thiago da Silva no Pirata Cultural. É um texto bem curto que chama As atrizes pornôs estão se matando e isso não dá tesão nenhum, inclusive ele está aqui.
e é um texto muito bom que fala sobre o suicídio dentro da indústria pornográfica, que na realidade está crescendo mais a cada mês e está evoluindo mais a cada mês. E isso mostra o problema que a indústria pornográfica causa e que todo mundo fecha o olho para ele. E nesse texto, o Thiago da Silva ele fala algumas coisas que são muito boas de se frisar. Primeiro, a pornografia ela tem essa mesma ideia dessa onda burguês feminista que dita essa tal liberdade sexual feminina que na realidade é só mais um aprisionamento. Ou seja, a gente tem essa ideia de sou livre, finalmente fui livre, mas na verdade esse é só um discurso feito por homens para ditar o que você deve fazer com o seu próprio corpo. E isso acontece dentro da pornografia. Muitas meninas entram muito novas no mercado pornográfico para trabalhar com isso, porque elas acham que vão ser livres de alguma forma. Se vocês tiverem a oportunidade, tem 2 documentários na Netflix muito bons. Tem After Porn Ends e... eu não vou lembrar o nome do outro, mas eu vou deixar aqui embaixo. E são 2 documentários que mostram exatamente isso. As meninas entram muito novas e, na realidade, mulheres são descartáveis dentro do mundo pornográfico. Então, se você conseguir ficar 1 ano, você é tipo um auge muito grande, porque você começa e você termina numa rapidez violenta, que passa de 3 a 6 meses, porque depois você é descartável, vai ter alguma melhor que você. E, além disso, além desse descarte muito rápido, há um uso abusivo de drogas, que leva muitas a overdose, além de riscos altíssimos de DST. E casos de problemas psicológicos decorrentes disso tão altos quanto qualquer outra coisa. Então, muitas delas desenvolvem... são meninas que são, assim, psicologicamente bem, que vivem psicologicamente bem e entram no mercado pornográfico e acabam desenvolvendo coisas como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, traumas envolvendo relacionamentos sexuais. Além do que, a indústria pornográfica é tão hipócrita que, assim, praticamente todos os homens se masturbam a rodo para as mulheres, que definição horrorosa, eu não sei nem como definir, eu tenho tanto nojo, dentro do mercado pornográfico, mas elas são putas, elas são nojentas, eu nunca me relacionaria com uma atriz pornô, e é exatamente assim que elas são vistas. Então, quando tem essa saída da mulher do mercado pornográfico para a vida real, ela não quer aceitar para mais nada, para trabalhar mais em área nenhuma e para nenhum outro relacionamento. Ela praticamente vive a vida dela sozinha e não por opção dela, porque é uma falsa liberdade, é uma enganação total. E, enfim, muitas meninas vão pro mercado pornográfico escondidas porque elas realmente acham que elas vão ser livres. E muitas acabam se prendendo no mercado pornográfico mesmo como cam girls, porque elas não têm outras opções. Não tem como você sair dali e ser outra coisa. Me entendem? Não tem como você sair do mercado pornográfico, fazer uma faculdade e ingressar no mercado de trabalho, porque teu nome tá marcado pelo resto da vida por ser uma atriz pornô. E como uma atriz pornô, você é puta, você é indecente, você é nojenta, você é uma escória social. Não tem como você trabalhar com qualquer outra coisa ou ter qualquer tipo de dignidade. Muita gente fala que atrizes pornôs... Eu até falaria sobre prostituição, mas eu acho que é outra vertente muito problemática, então talvez depois eu discuta isso. Mas enfim, muita gente fala que atrizes pornôs estão lá porque elas querem, foi escolha delas e a gente não vai poder intervir nunca e a vida vai continuar como ela tá e é loucura eu ficar falando o que eu falo porque não vai mudar nada. Mas eu quero mostrar pra vocês que esse é um discurso muito parecido com aquele discurso de a mulher tá nesse relacionamento abusivo porque ela quer. Ou a mulher tá apanhando o marido porque ela quer. Ou, enfim, a mulher nunca se esforçou. A mulher devia se esforçar mais pra conseguir seus direitos porque ela não tem o suficiente, sabe? É bem sempre parecido o discurso, porque é muito fácil na sociedade culpabilizar a mulher por tudo e qualquer coisa, mesmo quando a culpa não é dela, mesmo quando ela é vítima de uma falsa liberdade. A gente tem um discurso sexual muito problemático que até as próprias feministas abraçaram. Então tem muito essa coisa mesmo dentro do feminismo
de que, tá tudo bem, ela escolheu, é liberdade dela, sendo que na realidade não foi ela que escolheu, praticamente a mente dela foi dominada pra isso. Vocês realmente acham que alguém escolheu algo e 2 meses depois se suicidou? Eu acredito que o maior problema da pornografia seja a falta de empatia que ela mostra nos homens da nossa sociedade. Porque quando você fala de pornografia, você cutuca um nicho tão gigantesco e bate de frente com tanta gente. Sério, eu perdi amigos por causa da pornografia. Mas eu não me arrependo, porque eu tô sendo empática com mulheres que são tratadas como lixo pelo resto da vida delas. Isso é sororidade. É olhar para outras mulheres e saber que elas não são lixo. E saber que elas foram maltratadas psicologicamente. E ter consciência de que os meus atos têm muita influência nisso. Além de tudo, os maiores índices do maior site de pornografia, que é o Pornhub, mostram problemas que acontecem na vida real. A gente tem estupro como um dos maiores índices, a gente tem classificação de novinha, procura por isso. Eu lembro na época do bagulho da masturbação no ônibus, não sei se vocês lembram, com certeza vocês lembram. Isso virou tag para pesquisa. O que mais? A gente tem sexualização de mulheres negras, asiáticas, de mulheres que são loiras, porque só serve pra sexo, né, gente? Pro resto, pra nada, não serve. A gente tem objetificação de coisas de violência física pesada. Isso é muito fácil de encontrar em fóruns de pesquisa. Se vocês quiserem abrir, eu deixo uma onda de... Eu vou deixar uma onda de links aqui na descrição, pra depois, se vocês quiserem ver mesmo, confirmar o que eu tô falando sobre isso, não nos sites pornográficos, mas de blogs que falam sobre isso, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, se quem quiser ler, se interessar pra ler. Sabe qual é o maior problema de tudo isso? Além da falta de empatia, além das questões que irradiam na vida real, é que o Brasil é um dos maiores consumidores de pornografia do mundo. Vocês têm certeza que não tem um problema aí?